Queridos e queridas, nós estamos trabalhando durante este quadrimestre com o tema Não Deixe a Chama Apagar. E no mês de setembro, não deixe a chama do amor apagar. Não deixe a chama do amor apagar. Porque você nasceu para amar. Você nasceu para amar. Nesta hora, mentalize isto. Procure introjetar. Procure colocar isto no mais profundo do seu ser. E você possa dizer, eu nasci para amar. Coloque aí no chat, escreva, eu nasci para amar. Eu nasci para amar. Escreva isto, uma vez, 2 vezes. Escreva no seu caderno em casa. Escreva na sua Bíblia. Escreva no livro que você está lendo. Escreva no local onde você passando possa ler e não se esquecer mais a partir de hoje. Eu nasci para amar. Portanto, não deixe a chama do amor apagar. A chama do amor a Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar e acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo, ele chegou a dizer, aquele que amar mais a pai, a mãe, a irmão, isto é, a quaisquer dos seus familiares ou parentes, mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, você nasceu para amar, mas você nasceu para, em primeiro lugar, amar a Deus. Mas não somente amar a Deus, você nasceu para amar a si mesmo. Mas isto não é egoísmo, pastor Josias? Isto não é eu ser egoísta? Amar a mim mesmo? Não. Porque também o Senhor Jesus Cristo, que disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele disse que devemos amar a nós mesmos. Cada um deve amar a si mesmo, amar a sua maneira de ser, amar o seu corpo. Se você é baixo, se você é alto, não importa a sua característica, você precisa amar a si mesmo da maneira que você é. A beleza, intrinsecamente, ela não está na parte externa, mas ela está na parte interna. É a pessoa amar a si mesma da maneira que ela é. Você nasceu para amar a Deus, mas você nasceu para amar também a si mesmo. Mas você nasceu para amar os outros, para amar as outras pessoas. A palavra de Deus, em Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8, registra, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O verso 10 do capítulo 13 de Romanos diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas o Senhor não deu ênfase à luz da palavra de Deus, das palavras do Senhor Jesus, que se deve amar a Deus sobre todas as coisas, sim. Mas a prova de que alguém ama a Deus é amando a si mesmo, porque foi Deus que lhe criou, foi Deus que deu a cor dos seus olhos, foi Deus que deu esse tipo de cabelo, foi Deus que deu a sua altura,
Foi Deus que deu a sua forma. Você, meu irmão, minha irmã, você é único. Deus te criou e jogou a forma fora. Nunca existiu, não existe, nem existirá ninguém igual a você. Você é único. Então, amar a si mesmo. Amando a si mesmo, vai amar o próximo, vai amar os outros. E a prova de que alguém ama a Deus é amando a si mesmo, é amando ao próximo. Então, amar os outros. A Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Alguém perguntou ao Senhor Jesus: quantas vezes eu devo perdoar a alguém que fez mal a mim? 7 vezes, porque na época a lei dizia que a pessoa deveria perdoar até 7 vezes. Alguém que cometesse o mesmo mal, a mesma pessoa, aquela pessoa que havia sofrido mal, deveria perdoar até 7 vezes. Então, o Senhor Jesus é indagado: quantas vezes eu devo perdoar a quem me feriu, a quem me maltratou? 7 vezes. E o Senhor Jesus responde: não somente 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Você deve perdoar a quem lhe maltratou, a quem lhe feriu, a quem puxou o seu tapete, a quem quis atentar contra a sua própria vida, a quem lhe rejeitou, a quem fez tudo para que você não desse certo na vida. O Senhor Jesus disse: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você nasceu para amar. Para amar a Deus, para amar a si mesmo, para amar aos outros, para amar até os inimigos. Mas particularizando, você nasceu, meu jovem, você que é casado, você nasceu para amar a sua esposa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, nos versos 25, 28 e 33, diz que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Colossenses, capítulo 3, verso 19, diz também que os maridos devem amar as suas esposas. Mas devem amar as suas esposas em todo o tempo, em todas as circunstâncias, de todas as maneiras. Você nasceu, meu irmão casado, para amar a sua esposa. Mas você, minha irmã casada, você nasceu para amar o seu esposo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Tito, ao pastor Tito, no capítulo 2, no verso 4, o apóstolo Paulo, ele registra que as mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Você nasceu para amar, minha irmã. Você é casada? Ah, mas não conhece o meu marido. Não conhece aquele traste. Não conhece aquela peça. Não preciso conhecer. Mas você que é casada, é dever. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. É dever seu, como mulher casada, amar o seu marido. Como é dever do marido, como um homem casado, amar a sua esposa. Mas você nasceu para amar, mas nasceu para amar a Bíblia, a palavra de Deus. No Salmo 119, no verso 97, entre tantos outros, chega a dizer: ó, quanto amo a tua lei, a tua palavra, quanto amo a Bíblia. E isto tem atravessado os séculos, tem chegado até nós. Sim, você nasceu para amar a Bíblia,
para amar a palavra de Deus. Mas você nasceu para amar a igreja. No Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, eles chamam a nossa atenção. Estes dois versos, também em outros livros da Bíblia, chamam a nossa atenção para que nós venhamos a amar a igreja. A igreja não está falando aqui das paredes, do teto, do piso, da bancada, das cadeiras. A igreja aqui são seres humanos, os membros e congregados. A palavra de Deus é enfática, que nós nascemos para amar a igreja, para amar o irmão, para amar a irmã. Mas, pastor Josias, eu saúdo o irmão com a paz do Senhor e ele vira o rosto para o outro lado. Ame. Mas, pastor Josias, eu saúdo a irmã com a paz e ela dá um muxoxo. Ame. Se eu vou por um lado da rua, na calçada, e aquele irmão vem ou aquela irmã vem, quando olha para mim, passa para o outro lado, ame. Nós nascemos para amar. E amar também a glória de Deus. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a esposa, amar o esposo, amar a Bíblia, amar a igreja, mas amar a glória de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 43, registra: não ameis o mundo, não ameis as trevas. O mundo, no sentido, o mundo mau, a inclinação para o mal. Diz, o texto é enfático, diz, não ameis o mundo. Mas, pelo contrário, ameis a glória de Deus. Nós nascemos para amar a glória de Deus. E o maior exemplo que nós temos de uma pessoa nascida para amar é Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, diz que o Senhor Jesus, ele amou os seus e amou-os até o fim. Amou Judas, o traidor, ele sabia que iria traí-lo. Amou Pedro, que o negou. Amou a todos os discípulos que o abandonaram. Amou aos seus irmãos que o rejeitaram. Amou ao seu povo, que disse a uma só voz, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas porque ele é bom, crucifica-o. Mas Jesus havia nascido para amar. Para amar. O maior exemplo é justamente Jesus Cristo. Os passos que nós devemos seguir. E Romanos, capítulo 13, ele justamente chama a nossa atenção. Que nós devemos amar e devemos andar em amor. Vou ler novamente os versos de 8 a 10. Do capítulo 13 de Romanos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, após o apóstolo Paulo descrever vários dons,
No final, no verso 31 do capítulo 12, ele diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quando inicia o capítulo 13, todo o capítulo 13, do verso 1 até o 13º, do primeiro ao 13º verso, do capítulo 13, nós vemos qual o caminho mais excelente que nós devemos percorrer, que nós devemos andar. Ele diz: vos mostrarei um caminho mais excelente. E o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é este caminho mais excelente. O caminho mais excelente que o ser humano pode e deve andar é o amor. Deus, no seu amor, enviou, mandou você para este mundo. Deus, no seu amor, enviou você para este mundo. Aproveite esta oportunidade para amar. Para amar a Deus, para amar a si mesmo, para amar ao próximo, para amar a Bíblia, para amar a esposa, para amar o esposo, para amar os demais familiares, para amar a igreja, para amar a glória de Deus. Deus te enviou. Deus te mandou a este mundo. Aproveite para amar. Que isto seja uma realidade na minha vida, que isto seja uma realidade na tua vida, em nome de Jesus.